Olá, sou Graciela Salles Nascimento, petiana do PET Educação Física da Universidade Federal do Acre, onde o tutor é o professor Dr. Miguel Júnior Surge Bortolini. Hoje irei falar dos efeitos da atividade física nas emoções positivas em crianças e adolescentes, uma revisão sistemática com meta-análise. As emoções, elas são consideradas estados mentais e fisiológicos que provocam muitas reações motoras e glandulares, além de alterar o aprendizado e o comportamento, podendo ser definidas como reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Nós temos, dentro das emoções, componentes positivos, estes que estão associados às melhores fases de estímulo, que é a infância e a adolescência. As emoções positivas, elas estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de personalidades. Se eu costumo ter muitas emoções positivas, o desenvolvimento da minha personalidade ele vai ser tão positivo quanto as minhas emoções. Existem estudos que correlacionam as emoções a fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e de vida. Estes que podem afetar diretamente se o indivíduo vai ter mais emoções positivas ou mais emoções negativas. Existem ações que podem fazer as emoções positivas aumentarem e existem fatores que podem fazer as emoções positivas decaírem, aumentando então as emoções negativas. Música, pintura, literatura são algumas ações que nós podemos utilizar para aumentar as emoções positivas. Em contrapartida, dispositivos eletrônicos, comportamento sedentário, mudança no estilo de vida fazem essas emoções positivas decaírem, aumentando aí as emoções negativas. Emoções negativas, elas estão diretamente relacionadas ao social e ao desempenho acadêmico. Então, se eu tenho mais emoções negativas, as minhas relações sociais e o meu desempenho acadêmico, eles vão estar prejudicados. Já as emoções positivas e o esporte, elas andam lado a lado. Porque se eu pratico um esporte, as minhas emoções positivas elas irão aumentar consecutivamente por causa de todo o desencadeamento fisiológico e psicológico que o esporte vai proporcionar no organismo. A atividade física sustentada e aprimorada ela pode alterar a estrutura e a função do cérebro. Isto porque, quando eu faço uma atividade física, eu libero alguns hormônios. Então, nós temos aí a dopamina, a serotonina e a norepinefrina que vão ter ação positiva na função cerebral. A atividade física, quando feita em excesso e sem supervisão, ela está associada às emoções negativas, onde, quando feita em excesso, essa atividade física ela vai proporcionar uma liberação de esteroides anabolizantes androgênicos, estes que estão associados a um aumento significativo da irritabilidade e da agressividade. Nós temos aí também tipos de exercício físico que influenciam na ação dessas liberações de emoções positivas. Nós temos o exercício aeróbico de alta intensidade, que foi um estudo de Banshee, e nós temos o exercício anaeróbico de intensidade moderada, que foi um estudo de Cashler. Dos métodos deste trabalho, foi uma avaliação sistemática com meta-análise, com dados coletados de agosto e outubro de 2022 nas bases de dados Scopus, PubMed e Web of Science. A busca foi realizada por 2 pesquisadores de forma independente e foram escolhidos 24 artigos. A maioria dos exercícios pesquisados foram aeróbicos ou modalidades de esporte coletivo, sejam elas basquete, vôlei, futebol e esporte de resistência. A meta-análise mostra que as emoções positivas foram significativamente melhores em grupos de participação em AF do que em grupos controles. Então, quando eu comparo um grupo que não pratica atividade física com um grupo que pratica atividade física, a meta-análise me mostra que as pessoas que praticaram, o grupo que praticou a atividade física, ele vai ter mais emoções positivas em relação ao grupo controle. A atividade física está, sim, associada a emoções positivas, e as emoções positivas elas foram superiores em crianças com idade maior que 12 anos, quando comparadas em crianças com idade menor que 12 anos. Existiu aí também uma melhora gradual do sistema nervoso e da estrutura cerebral à medida que as crianças cresciam e também associada às emoções positivas.
A área médica possui 4 diferentes explicações sobre o vínculo, né, da atividade física e das emoções. A primeira seria as distrações. As crianças e adolescentes com mais distrações de estímulos desfavoráveis. O segundo ponto, a atividade física pode ser desafiadora. O terceiro ponto é as interações sociais que são realizadas dentro da prática da atividade física. E o quarto ponto é a participação na atividade física, esta que aumenta a transmissão sináptica de monoamida, seja dopamina, epinefrina ou norepinefrina, os hormônios citados anteriormente, e ela ativa a secreção de endorfinas, que é algo muito bom para o nosso organismo e para o nosso mental, quando nós falamos de emoções positivas. Estes hormônios, eles reduzem a dor e aumentam o estado ativo do cérebro, que resulta em uma melhora do humor após o exercício físico. Das considerações finais. A idade, o tipo de exercício físico e a duração do exercício físico de crianças e adolescentes, elas podem sim ser um fator muito importante que influencia as emoções positivas relacionadas à atividade física. Porque não é só fazer uma atividade física, é fazer uma atividade física de modo adequado, seguindo as diretrizes, seguindo as especificações, para que não seja algo tão extenuante a ponto de causar emoções negativas e venham aí só trazer benefícios tanto para a saúde física como para a saúde mental, que é o que a gente está falando agora, né, em relação às emoções positivas. Enfim, muito obrigado. Lendas não são definidas pelos seus sucessos, elas são definidas pela forma que voltam de seus fracassos. Para mais contatos, alguma dúvida, só mandar e-mail. O meu e-mail institucional e meu e-mail pessoal está aí na tela. Muito obrigada.